Bom, vou falar um pouco do tempo atual, desse movimento que a gente está vivendo agora, de muita informação, muito conteúdo, muita tela, muita coisa piscando, aparecendo, saltando o tempo todo, né? Isso aí gera inevitavelmente uma atenção dispersa, né? A gente não consegue pensar com profundidade sobre nenhuma coisa, né? Sobre nenhum assunto, né? E ao mesmo tempo deixa a gente um pouco mareado, tonto, cansado, exausto, né? Então a gente tem aí uma mudança muito forte recente na relação que a gente estabelece com a tecnologia, né? Todo mundo tem um celular que aparece notificação, que aparece o que tem que fazer, atualização, novidade, coisa que está acontecendo, e parece que a gente tem que ficar atento a tudo, sabendo de tudo a todo tempo, né? Se a gente fizer um resgate, né, voltar um pouco atrás, uns 25 anos atrás, talvez, 2001, né, a tecnologia ela fazia parte da vida, né, já tinha computador, já tinha internet, né, já tinha até uma internet de velocidade razoavelmente boa, né, só que assim, o computador ele tinha um horário para você usar ele, tinha um lugar específico que você ia para poder usar, para poder, né, ler e-mails, escutar música, assistir um vidinho, alguma coisa assim, ele não era o tempo todo que você usava um tempo e desligava e ia fazer outras coisas, né, a gente tinha outras atividades. Hoje o celular ele está no nosso bolso, ele está o tempo todo para todo lugar que a gente vai, é um computador de bolso, né, inclusive tem pessoas que vão passear num lugar e olhar para uma paisagem bonita, antes mesmo de ter experiência dessa paisagem, desse lugar, já está batendo foto, né, ou seja, a primeira reação é fotografar, e não é fotografar para você ter uma melhor experiência, ou para ver melhor esse lugar, mas é para você registrar e guardar essa informação, sabe-se lá para quando, muitas vezes até para não ter que viver essa experiência, né, dá até um alívio, assim, eu bati foto, pronto, já vi isso aqui, né, como se bater foto fosse a experiência, né, a gente trocou a experiência pela foto, né, a foto vai se acumulando no celular, a gente se perde, esquece de revisitar, não há uma volta, não há uma experiência, e ela acaba protegendo a gente, ou evitando a gente da própria experiência, né? Nossa própria noção de tempo também modificou, né? Antes a gente tinha, as coisas tinham começo, meio, fim, as experiências, né? Hoje a gente vive num feed eterno, né? Num fluxo contínuo, né? O streaming, tudo acontecendo, uma música vai para outra, um filme aparece outro, até desenhos animados são hiperestimulados, né, para as crianças, jogos não têm fim, né, os jogos antes você ia jogar o Super Mario, tinha game over, né, o jogo acabava, né, hoje os jogos são eternos, assim, não tem, nada acaba, não tem a sensação de que uma coisa termina, né, quando a gente escutava um disco, o disco parava uma hora, acabou o lado do disco, tem que virar, ou tem que trocar de disco, tinha um momento de silêncio, um momento de pausa. Hoje não. É toda hora uma coisa saltando para outra, né? Então a nossa atenção, ela fica tensa o tempo todo, toda hora é uma luta pela nossa atenção. São notificações, estímulos, leitura superficial, conversa picotada, tudo isso dificulta a nossa experiência plena de um tempo, né? De uma vivência, de um contato, de um pensamento, de uma reflexão, de um respiro. Falta na gente essa pausa, né? E com isso, com essa quantidade de informações, o nosso esforço cognitivo vai reduzindo, o nosso pensamento vai ficando mais raso, porque a gente não precisa memorizar nada, a gente não precisa se aprofundar em nada, tá tudo lá disponível à mão. Se eu quero saber de um assunto, eu já vou lá, pum, jogo no Google, jogo no ChatGPT. Eu não preciso me dedicar a uma coisa, né? Se antes a gente tinha que ir numa biblioteca, pegar um livro, estudar, agora não. A gente não precisa. A gente passou dessa sensação de experiência para um registro, né? E a vida vai se tornando cada vez mais uma exposição. Eu tenho que toda hora mostrar onde eu estou, o que que eu estou fazendo, com quem que eu estou, o que que eu vou comer. Antes mesmo de comer, eu tenho que bater a foto da comida e mostrar para todo mundo a comida. Eu nem sei se está boa a comida, mas eu tenho que mostrar o lugar que eu estou, a roupa que eu estou usando, o que que eu comprei, o que que eu estou fazendo, o que que eu estou deixando de fazer. Ou seja, eu tenho que fazer uma eterna curadoria da minha própria imagem, medindo toda vez o que a gente faz pela consequência das curtidas. Ah, será que se eu fizer isso vai me dar curtida? Vai me dar engajamento?
né. Só que isso tem um custo existencial muito grande, né. Toda essa lógica da tecnologia, das redes sociais, da captura, né, do nosso tempo, da nossa atenção, do nosso desejo, está roubando da gente um tempo de contemplação, um tempo de parada, um tempo de respiro, um tempo de vazio necessário para a vida, né. Nossa própria memória terceirizada, né, o aplicativo vai lembrar o que eu tenho que fazer, ele vai marcar que eu tenho que beber água, né, ou seja, a gente não tem tempo de pausa, não tem respiro, não tem memória, não tem atenção com profundidade, ou seja, a gente tem só pensamento raso e tudo passageiro, né, as próprias relações vão ficando superficiais, a pessoa vira um contato, um ícone, né, a presença é sempre negociada com estímulos e notificações que aparecem, tem gente que está conversando, de repente o celular começa a tocar, a pessoa corta a conversa, né, parece que a gente tem mais escolhas, mas a sensação nossa é que a gente cada vez menos livre, né, que a gente está cada vez parece que a gente tem mais opções, porque os aplicativos falam pra gente o que que eu tenho que fazer, como é que tá o meu sangue, a minha pressão, meu batimento cardíaco, o meu sono, mas ao mesmo tempo eu estou sendo mais controlado, porque eu tenho que gerenciar a mim mesmo a cada detalhe, a cada momento da minha vida, né. Então essa lógica das redes sociais inaugurou um novo regime de vida, um novo regime de relação com o tempo, de relação com o outro e de atenção. A vida contemplativa hoje está em extinção, né, e eu acho que a saída nem é voltar atrás, mas reaprender a olhar, viver sem ter que registrar, né, vivenciar experiências e encontrar micropráticas de resistência a esse modelo de vida dominante, né, tentar dissolver um pouco essa lógica, né. Tem um filme que eu acho bem interessante, aquele Dias Perfeitos, que o personagem principal lá no mundo mais lugar mais tecnológico, né, em Tóquio, ele consegue viver de uma maneira analógica, ele consegue romper com essa lógica de vida dominante, né, ele consegue ter experiência de sentar numa praça, observar as árvores e bater uma foto e ter um respiro. É isso que nos falta hoje. Vamos parar um pouco, escutar uma música, respirar e conversar com alguém de maneira que seja interessante, que seja prazerosa, que seja alegre e não ficar passando feed de notificação, né. Fica aí uma ideia, fica aí uma sugestão.